Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pesquisar. E no programa de hoje teremos no bloco Passeio por Lisboa, o Rossio ou Praça Dom Pedro IV e nos blocos Entrevista e Dica Pesquisar, a atriz Carolina Gonzalez. Vem que tem! E estamos aqui no Rossio ou Praça Dom Pedro IV, localizada na Baixa de Lisboa, desde os anos 400. No entanto, foi destruída pelo terremoto de 1755 e a aparência atual dela data da sua reconstrução. Ao longo destes anos, nela ocorreram touradas, feiras, festas, festivais, paradas militares, revoluções populares e, durante a Inquisição, autos de fé ou execuções, entre outros acontecimentos marcantes. Na atual configuração temos duas fontes, a estátua em bronze de Dom Pedro IV, primeiro imperador do Brasil, pavimento em mosaico português em padrões de ondas, que depois se estenderam em outros locais, além de bares, restaurantes, pastelarias, cafés, lojas de recordações e joalherias. Na lateral, é possível avistar o lindo prédio da estação ferroviária do Rossio, que data de 1890, do arquiteto José Luiz Monteiro. Na extremidade norte, temos o Teatro Nacional Dona Maria II, criado em 1836 e inaugurado em 1846, para homenagear a Rainha Maria II. E com intenção política de criação de um repertório e modelo dramatúrgico nacionais, após a independência da nação e após a invasão francesa e lutas liberais, com influência do escritor e político Almeida Garré. E por falar em teatro, a nossa convidada de hoje, Carolina Gonzalez, é atriz, professora de teatro, tradutora e produtora teatral. Ela também é mestre pela Universidade Sorbonne, em Paris, em artes cênicas. Ela também conta com mais de 20 anos de experiência como atriz e professora de interpretação, tanto no Brasil como na França. E a pesquisa que a Carolina Gonzalez vai apresentar hoje aqui pra gente intitula-se Uma análise da obra teatral do dramaturgo Plínio Marcos. Bom, pessoal, estamos aqui de volta, agora sim com a nossa entrevistada, a atriz, tradutora e professora Carolina Gonzalez, que vai falar sobre a obra teatral do dramaturgo Plínio Marcos. Antes de tudo, eu quero te dar as boas-vindas ao programa Pesquisar e tenho certeza que a sua pesquisa vai ter muito o que contribuir aqui com o nosso público. Obrigada. Bom, então vamos lá aqui para a nossa primeira pergunta. Eu vou pedir para que você explique aqui para o público do que se trata a sua pesquisa, em linhas gerais, e fale quais são os objetivos dela. Sim, em linhas gerais, a minha pesquisa é sobre a obra teatral do dramaturgo Plínio Marcos, um autor de teatro brasileiro, que escreveu a maior parte da sua obra entre os anos 60 e 80. E o objetivo é o seguinte, porque no Brasil ele é considerado como um autor do teatro realista naturalista. E assim, eu sempre tive dúvidas em relação à questão que se ele realmente era naturalista, porque isso envolve sempre muito também influenciou muito, né, o naturalismo no Brasil, o jeito de encenar e de atuar no Brasil. Então, procurando ver outras possibilidades na obra teatral do Plínio Marcos, para poder também depois favorecer a diretores de teatro, né, a atuação também. Então, em linhas gerais, foi isso. Tá.
E assim, como é que... Embora você já falou um pouquinho, mas como é que surgiu a ideia de você realizar essa pesquisa? Então, primeiro, assim, teoricamente, mentalmente, digamos assim, surgiu por essa dúvida de pesquisar mais profundamente o que seria o naturalismo. Porque tem muita influência no teatro brasileiro. Só já te interrompendo, Sim. explica aqui para o público, porque o nosso público ele é leigo, e às vezes não leigo em certos assuntos, mas em outros sim, porque o nosso programa tem cada dia um assunto, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouco para o público do que se trata naturalismo, o que é o naturalismo. Então, é uma corrente, né, artística, literária, que considerado, vem do realismo. O realismo tem várias vertentes, né? Mas o naturalismo vem do realismo. O naturalismo começou na literatura, começou com Émile Zola, na França, e é muito ligado à questão da ciência. Então, são autores assim, que começaram a escrever romances baseados em sociologia, questões de hereditariedade, de fazer pesquisa para saber como que as pessoas viviam, se era uma obra de época, como elas se vestiam, como elas se comportavam, o que elas pensavam. Então, sempre é muito ligado à ciência, porque foi uma época que se tinha muito... A ciência virou a referência, né? E começou a influenciar a arte. Então, é uma influência da ciência na arte. Então, tanto a sociologia, como também questões de biologia, né? Falando de hereditariedade, questões de doença, então, que eles colocavam também em algumas obras, mas baseado numa coisa que eles consideravam real. Porque o público, como dizia o Émile Zola, o público, né, que lia literatura, já não aguentava mais ver coisas muito fantasiosas, o romantismo durou muito tempo também, e as pessoas já estavam querendo coisas que parecessem com o que elas estavam pensando também. Sim, as coisas do cotidiano, né? Não é um pouco por aí? Também, do cotidiano também, de ver as pessoas, isso mais no teatro, né? Falando como as pessoas falam na vida, e na vida real, né? Então o naturalismo vem primeiramente disso, dessa vontade de mostrar a vida como ela é, e que continua ainda, né, se perpetuando muito no cinema. E hoje a gente tem sempre o fascínio pelo uma coisa hiperreal também, tanto que tem os Big Brothers da vida, né, de procurar descobrir o que uma pessoa estaria fazendo num lugar fechado. Então... Sim, o que se aproximaria realmente mais da realidade. Por isso que eu falei do cotidiano, né? Aquilo que a do cotidiano, mas também vive isso, dia a dia. de coisas mais simples, né? Não são ações tão nobres, né? Que tem peças que são ações super nobres, não. É de gente do povo. É isso mesmo. Entendi. Então, só para ficar mais claro, assim, então você relacionou a obra do Plínio Marcos com o naturalismo. Sim, porque aqui no Brasil ele é considerado um autor naturalista, então isso influencia na encenação. As pessoas não vão fazer nunca uma peça falando, interpretando de uma outra maneira, ou o diretor se sentir no direito de colocar um cenário mais ou exagerado, ou uma coisa mais fantasiosa ou expressionista, porque acha que não tem nada a ver e fica aquém do que poderia ser, né? Bom, então eu acho que ficou claro aqui do que se trata o naturalismo. Sim. Bom, e você estava falando a respeito de como surgiu a ideia da pesquisa, Sim, né? Então, além dessa questão do naturalismo, também porque eu estava na França e eles lá, autores brasileiros, eles conhecem só o Nelson Rodrigues, isso no âmbito universitário, né? Tem alguns diretores que montam também Nelson Rodrigues, e nenhum outro autor brasileiro. Eu estava lá, eu tive vontade até de pesquisar outros autores, porque eu queria fazer em dramaturgia mesmo, mas eu falei, não, eu acho que é legal trazer um conhecimento para eles também.
E eles têm muita assim, vontade de conhecer também o teatro do Brasil, da América do Sul. Então eu falei, eu acho que seria interessante levar isso. E também, para o Brasil, ter um enfoque de uma orientação francesa em cima de algo que é tão assim fechado, né? E teve um outro fator também que me levou. Primeiro, assim, eu conheci o Plínio Marcos, uma pessoa que eu conheci, eu era pequena, eu vi ele algumas vezes, era uma figura muito impressionante. Sempre tive também muito respeito e admiração por ele, por outros, tanto pela obra dele, pela pessoa dele. E eu tive uma vez um sonho com ele. Eu tive um sonho que era no subsolo, era como se fosse um túnel, até agora tem um túnel, né, indo para Santos, tem o último túnel indo de São Paulo para Santos, na nova estrada, chama Plínio Marcos. Mas era como se fosse um túnel mesmo, mas era subterrâneo, e estava fechado com uma grade. Eu ia correr uma corrida da classe teatral. E o Plínio Marcos, eu ia começar a correr, e ele já tinha falecido. Ele foi e ficou do meu lado, e falou assim, eu vou correr do teu lado, essa corrida. Legal. E daí eu falei assim, então, no momento de ter que decidir o que eu ia fazer, eu me lembrei desse sonho também, por todas essas outras questões. E colocou ele para correr do seu lado. E ele para correr do meu lado. Muito bom, muito bom. Eu ia perguntar em que fase da pesquisa você está. Eu sei que ela foi encerrada, porque, como eu falei na primeira parte do programa, ela realizou essa pesquisa no mestrado que ela fez lá na França. Mas quando agora eu pergunto em que fase você está, é para saber se você levou ela adiante, se você depois fez mais alguma coisa, ou você encerrou ali. Como é que foi? Então, terminei em 2009, já está fazendo 7 anos, né? Passa rápido. Ainda tenho o projeto de traduzir, porque eu fiz na França, eu tenho só 2 capítulos do mestrado traduzidos. O restante não. Mas já participei, já dei oficinas, cursos, né, ligados à minha pesquisa. Tanto curso de interpretação mesmo, como de dramaturgia no Museu da Língua Portuguesa. Eu dei um curso... já no Sesc também, já dei no Célia Helena também, que daí era dramaturgia para o ator. E baseado, então a gente estudou a obra dele, algumas peças, tudo que poderia ser ali pesquisado dramaturgicamente, para auxiliar também os atores a entenderem outros textos também. E depois a gente fez uma pequena encenação também, de alguns trechos. Bem interessante. Então, quer dizer, você usou a pesquisa, a parte ali teórica, que você se aprofundou, para depois trazer para a prática. Para a prática, Mas a ideia é traduzir e publicar. A ideia é essa. Sim, sim. E também quando você fala traduzir, é porque como você fez lá, você fez na língua francesa e agora trazendo para o português. Sim, eu ia também aqui... vou te perguntar, porque você já falou aí de alguma contribuição que a sua pesquisa tem, quando você fala que está dando cursos, que você auxilia atores. Sim. Socialmente, você acha que teria alguma contribuição na sua pesquisa? Então, eu acho que socialmente teria por esse fato, né, para a encenação. É uma coisa mais focada, porque é na área de teatro, né? Então, para a encenação, tanto para os diretores entenderem que tem outras possibilidades, porque no Brasil nós temos muito poucos autores que está tendo uma nova geração que escreve, mas a gente não é um país que produz muito autores de teatro. E a gente é considerado assim, o Nelson Rodrigues, que é o autor, né? É clássico. E o Plínio também, de uma certa maneira, apesar de sempre retratar muito os marginais, mas ele é um clássico também. E os clássicos têm tendência a serem sempre encenados da mesma maneira. As pessoas não ousarem. E tem a contribuição para a gente também se deparar, porque eu estava numa faculdade francesa, a visão é diferente, porque eu tinha uma diretora de pesquisa que pedia para fazer os certos enfoques, né? Que eu acho muito interessante também poder ver de um outro ponto de vista um autor que é daqui, que nós estamos tão acostumados a ver de uma outra maneira.
também eu acho que contribui pelo estudo de dramatúrgico também feito. E depois... Várias contribuições, pessoal. Ela ainda quer achar mais, tem várias, né? Bom, agora eu quero falar de dificuldades. Sim. Eu sei que foi uma pesquisa teórica e as pessoas às vezes têm a ideia que uma pesquisa teórica é algo simples ou até mais fácil do que uma pesquisa que envolva uma parte de coleta de dados, prática, né? Então, eu queria saber se houve algum entrave, algum problema, porque mal ou bem você fez fora do país. Mas independente também disso, houve algum entrave na sua Olha, pesquisa? não, foi uma pesquisa tranquila, foi uma pesquisa que teve que ter bastante força de vontade, porque, né, toda pesquisa envolve ter uma paciência também, uma disciplina, porque é o dia a dia, ir lá. E tem vezes que também... Desculpa cortar, Sim, mas assim, sim. você acha que lá foram mais... Você acha que são mais exigentes do que Eu não aqui? tenho nem como comparar, né? Porque eu nunca estudei aqui. Nem faculdade, nem graduação, não tenho como comparar. Eu tinha a impressão que era bem exigente, que sempre tinha que ser refeito, isso todo o processo da faculdade mesmo. Nunca era muito aceito. Uma das dificuldades era porque eu estava escrevendo numa outra língua. Então, sempre tinha que ter amigos que olhassem, apesar de ter me dedicado muito a aprender o francês, mas sempre tinha que ter uma revisão, né? Eu não conseguia entregar, além de tudo, porque eles são muito ligados, na França, à questão da língua. Então, eles se consideram um pouco desrespeitados se você entrega um trabalho, e está certo, um trabalho que não esteja bem escrito, né? E durante a pesquisa, que eu até, assim, tinha citado para você, fora das câmeras, que foram 3 anos, porque teve um dos anos que eu parei, eu só fiz as aulas mais práticas e resolvi montar uma leitura dramatizada de uma das peças que eu estava estudando. Então foi muito interessante porque eu também coloquei em prática, né? E tive um apoio financeiro da faculdade e tal para fazer a encenação. Bem bacana. Bem bacana. E assim, nosso público é muito curioso, então assim, falamos da pesquisa, falamos assim, mas em termos de resultados, você pode adiantar alguma coisa? Adiantar não, ela já está pronta, mas falar não só resultados, mas o que você concluiu a respeito da pesquisa? Na pesquisa mesmo, né? Sim. Ah, tá. Um dos resultados que chega realmente, né, levantando muitas questões, é de ficar evidente que não, por exemplo, para ser mais prática, é considerada naturalista também pela questão do jeito que é escrito os diálogos, a linguagem. Porque ele pegou a linguagem das pessoas como eram, ele retrata mendigos, prostitutas, pessoas que têm subemprego. Então ele colocou essa língua, do que as pessoas, as gírias, até palavrões, para a época era um escândalo, colocou isso no teatro. Então as pessoas acham que é uma língua muito pobre. Eu fui pesquisar, fui ver várias questões relacionadas aos diálogos, aos monólogos que tem na peça, e descobri que não é tão pobre assim. Primeiramente, traduzindo, porque eu tive que traduzir as peças que estavam em português para as pessoas lerem o meu mestrado. Eu traduzi 2 peças, passei 2 peças para o francês. E quando eu passei, eu pensei, vai ser uma tradução simples, mas foi a tradução mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque era tudo em gíria e era uma segunda língua. E isso é muito difícil de traduzir, porque primeiro eu coloco a gíria, uma peça que era dos anos 60, a gíria dos anos 60 que teria no Brasil, ou ponho na época atual. Pode parecer que é pouca coisa, mas não é na hora de traduzir. Nossa, deve ter dado dúvidas mesmo, imagina. E você entender, conseguir traduzir, começar a traduzir gíria também em outra língua, você já tem que estar num outro nível já, né? E aí eu descobri, falei assim, poxa, que bacana, porque é uma segunda língua. E tem essa valorização. Então, é nesse nível assim de falar, bom, não é só porque parece com a realidade que é naturalista. Tem todo um trabalho dramatúrgico que pode e que leva para a encenação também, porque daí o diretor pode trabalhar com os atores essa questão, mesmo do ritmo, já vem uma intensidade emocional também para a cena, né? E, então, acho que alguns resultados
acho que foram mais esses mesmos, de possibilidades e talvez de dar vontade também das pessoas continuarem também né, vendo o que poderia ser possível também ali em cima, brincar em cima, né, e não tratar como um clássico fechado. Então, agora, para a gente finalizar aqui o nosso segundo bloco, eu vou pedir para você resumir o que é pesquisar em 3 palavras. Em 3 palavras. Eu acho que é curiosidade, persistência e clareza. Bom, então agora voltando ao nosso terceiro bloco, dica pesquisar. Vou pedir que você dê uma dica para quem tem vontade de ser pesquisador na sua área. Sim. Olha, a dica que eu dou, vamos ver, né? Você levou? É de ter sempre um pé na prática, eu acho, na minha área. Porque eu acho que é muito interessante, se eu tivesse, né, no Brasil, por exemplo, fazendo a pesquisa sobre o Plínio Marcos, de ver atores lendo texto, ver encenações. Eu acho que isso dá uma arejada, assim, dá um suporte, né? Dá um suporte, porque amplia a visão também. Você não fica só com a sua visão ali. E é uma área muito prática, né? Eu fiz uma faculdade que... Existem 3 faculdades de teatro em Paris, mas a minha era a mais teórica. Mas, assim, eu daria essa dica eu acho porque a prática alimenta muito a teoria no teatro. Então, seria a minha dica. Tá certo, então. Muito boa dica. Então, vamos encerrando aqui. Mas antes de terminar mesmo, eu tenho certeza que muita gente ficou curiosa para saber mais a respeito da sua pesquisa, porque aqui você falou muito em linhas gerais. Então, eu gostaria que você desse um contato para quem quiser saber mais a respeito da sua pesquisa. Seria por e-mail. O meu e-mail é gonzalescarolina@uol.com.br. Muito bem, Carolina. Então, eu quero agradecer sua presença. Obrigada mais a uma você. vez, o programa Pesquisar te convida a voltar mais vezes para trazer outras pesquisas. E é isso, foi um prazer te pesquisar, olha só. Foi um prazer te entrevistar. Foi um prazer também.